Muito bem, hoje nós vamos retomar o nosso estudo em escatologia bíblica, falando a respeito de um tempo também bem importante agora para nós, no que diz respeito a o que vai acontecer no nosso futuro. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, e nós vamos ler somente um versículo para a gente introduzir, depois nós vamos ver esse versículo um pouquinho mais a fundo, tá bom? 2 Coríntios, capítulo 5, nós vamos ler o versículo 10. Abriu aí comigo? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10 diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Vamos orar. Senhor Deus, nós pedimos a Tua orientação agora, o Teu Santo Espírito sobre nós, a Tua sabedoria, para que a gente possa, Pai, não só entender o que a Tua palavra nos ensina, mas aplicar de verdade as nossas vidas, sabendo que o Senhor planejou o nosso futuro, que tudo que está acontecendo conosco é o Senhor quem cuida. E eu te peço, Senhor Deus, que hoje o Senhor toque nos nossos corações e que nós possamos, Pai, regrar e dirigir as nossas vidas para bem mais perto do Senhor. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós estamos tratando a respeito dessa área da escatologia, e estamos estudando as coisas que vão acontecer, as coisas que vão estar no nosso futuro imediato, tá bom? Você sabe que a primeira coisa que vai acontecer, ou que já está acontecendo, ou que já aconteceu, são os sinais, tá bom? Você sabe que a gente já estudou que todos os sinais que a palavra de Deus nos dá com respeito à volta de Cristo e a tudo aquilo que vai acontecer no nosso futuro, já aconteceram, já estão acontecendo hoje em dia. O que a gente pode dizer então é que Jesus pode voltar a qualquer momento. Pode ser hoje? Pode ser hoje inclusive. E quando ele voltar, a primeira coisa que vai acontecer é o quê? O arrebatamento da igreja. Você se lembra que nós estudamos a respeito disso? É o grande e primeiro acontecimento, onde os mortos em Cristo vão ressuscitar, ter os seus corpos glorificados, e nós, os vivos que ficarmos, também teremos a mesma coisa. Obrigado, meu amigo. Nós vamos ter também os nossos corpos glorificados e vamos nos juntar com o Senhor no céu. E então, nós vamos passar, enquanto a tribulação está acontecendo na terra, vão acontecer algumas coisas também no céu. Nós vamos estar onde? No céu ou na terra, naquele momento? No céu. Espero que sim. Você tem certeza disso? Amém? Porque se você não tem certeza que você vai com a gente no arrebatamento, você tem que ter essa certeza, tá bom? Cristo morreu pelos seus pecados para dar essa bênção para você, para que você possa ter a salvação. Lembra, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, a ideia é que todos nós tenhamos essa certeza da nossa salvação. Porque durante esse período, logo após o arrebatamento, o julgamento de Deus vai estar aqui na terra nesse período da tribulação. E as pessoas, como a gente já viu, vão sofrer muito, mesmo aquelas que ainda vão querer entregar suas vidas ao Senhor, vão ser mortas, vão ser sacrificadas e vão sofrer muito durante esse período. O julgamento de Deus vai estar sobre essas pessoas. Só que existe mais uma coisa também.
para nós que formos arrebatados, ou para nós que fazemos parte da igreja, nós não vamos estar livres de um julgamento. Você sabia disso? Enquanto o julgamento de Deus vai ser instaurado aqui na terra e toda aquela coisa que a gente já estudou no livro de Apocalipse de ruim vai acontecer, um julgamento de Deus também vai ser instaurado no céu para nós, aqueles que já estivermos com Cristo, para que a nossa união com Cristo esteja completa. O julgamento dele vai ser dado naquele momento, que é chamado de o tribunal de Cristo. Enquanto nós aqui na terra está acontecendo a tribulação, duas coisas vão acontecer no céu: o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Bodas significam o quê? Casamento, tá? Então essas duas coisas vão estar acontecendo no céu. E a gente vai ver que o tribunal de Cristo, ele prepara, vamos dizer assim, a igreja para o casamento com o Senhor. O tribunal de Cristo, então, seria uma preparação da noiva para se encontrar com Cristo. A noiva é a igreja, somos nós. E nessa união que nós vamos ter com Cristo, no final, vai ser a união completa. Nós vamos estar completamente com eles. Lembra da promessa dele? E assim estaremos para sempre com o Senhor, tá? Nas últimas mensagens, a gente falou bastante das punições de Deus sobre as pessoas ímpias. E talvez você tenha pensado coisas parecidas com isso, né? Bem feito para eles, né? Quem mandou não aceitar Jesus como Salvador? Eles vão ver o que é bom. Eles vão receber também o julgamento de Deus. Dá-lhe, Senhor, né? Pega eles, né? Mas a gente tem que lembrar que nós também vamos receber um julgamento. Então, não fica tão felizinho pensando que só os que são ímpios vão receber o julgamento. Nós também receberemos o nosso julgamento. A minha pergunta é: você está preparado para encarar o seu julgamento também diante do Senhor? Porque esse julgamento vai pegar a gente também. Nós também vamos ter que nos apresentar diante dele, tá? Então, como eu disse, vamos começar falando com o primeiro grande acontecimento que vai se dar no céu, que é chamado o tribunal de Cristo. Lembra que nós vimos esse versículo de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, que fala exatamente o que vai acontecer. Vamos relembrar. Diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. O que é esse tribunal de Cristo? Note que o nome foi dado pelo próprio apóstolo Paulo aqui. O que é esse tribunal de Cristo? É uma ocasião em que Cristo vai julgar a igreja. Cada um de nós, filhos de Deus, que escolheram a salvação, que escolheram ficar do lado dele. Note que esse versículo dá alguns detalhes bem importantes. Ele diz: olha, porque importa que todos nós compareçamos. Então esse julgamento vai ser o quê? Individual. Cada um de nós vai ser julgado individualmente diante do Senhor. Olha só, o próximo texto também, frase diz isso mais especificamente. Ele diz: cada um será julgado. Olha Romanos capítulo 14, versículo 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. E ele está falando de nós mesmos. Cada um de nós vai receber o julgamento. Não vai ser um julgamento coletivo, tá? Você não vai se apresentar lá junto com seu pai, sua mãe, sua esposa, seu esposo, seus filhos. Não. Cada um de nós vai receber um julgamento separado diante do Senhor. E também a gente vê que esse julgamento vai ser de acordo com o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Irmãos, nós somos exortados inúmeras vezes pela palavra de Deus para a gente glorificar a Deus com as coisas que a gente faz. Você lembra dessas instruções do Senhor?
Alguns versículos aqui, como Mateus capítulo 5, versículo 16, que diz que nós precisamos ser luz para o Senhor. Nós somos a luz do mundo e nós somos o sal da terra. Outros versículos, como 1 Coríntios capítulo 6. Abre lá comigo, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Algumas páginas só aí para trás. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. O apóstolo Paulo coloca assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. O que é uma coisa lícita? Pode, permitido, tá? Lícito você pode mudar para permitido. Todas as coisas são permitidas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto esses como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Olha, pula para o versículo 19 agora. Ele diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A ideia aqui é que a gente use o nosso corpo, use os nossos dons, use as nossas habilidades para poder glorificar o Senhor. Então, essa vai ser a cobrança do nosso Senhor Jesus Cristo. No tribunal de Cristo, cada um vai ser julgado a respeito das obras que ele está fazendo diante do Senhor. A ideia será que o julgamento é se nós estamos cumprindo ou não o mandamento do Senhor aqui. É interessante porque essa palavra que é utilizada aqui para tribunal é a palavra bema. Você já ouviu essa palavra antes? É uma palavra grega que é bema, que significa um lugar elevado, ou uma plataforma, ou uma tribuna, onde fica o oficial, o juiz, né? Então, parece que a ideia é que o Senhor mesmo vai ser o nosso julgador, de acordo com aquilo que a gente tem feito diante do Senhor. Agora, existe um objetivo específico para esse tribunal. Existem dois objetivos, eu creio que esse tribunal de Cristo vai trazer. Primeiro é um objetivo imediato, que são os galardões. Note que o versículo fala, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Galardões são recompensas, que a gente vai ver daqui a pouquinho mais a fundo. Mas são recompensas que o Senhor quer dar para a gente através daquilo que a gente fez ou deixa de fazer diante do Senhor. Mas existe um objetivo final também, que é a purificação completa da noiva de Cristo. Dá uma olhada em Efésios capítulo 5 comigo. Efésios capítulo 5, versículo 25, o apóstolo Paulo fala dessa pureza da igreja. Efésios capítulo 5, versículo 25, em comparação ao casamento. Ele está dando aqui ordens com respeito ao casamento, e ele diz o seguinte, versículo 25 de Efésios capítulo 5. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Você notou aqui que ele fala que Cristo vai apresentar a igreja para si mesmo, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra? Que palavra é essa? A própria palavra de Deus. A palavra com a qual nós somos instruídos para fazermos as coisas, fazermos o bem e deixarmos de fazer
o mal. Então, o tribunal de Cristo vai ser aquele momento onde nós vamos ser colocados como igreja exatamente no nosso lugar. O tribunal de Cristo vai purificar a igreja, vai fazer com que nós recebamos recompensas ou sejamos chamados a atenção por aquelas coisas que a gente deixou de fazer. Mas vai ser o lugar mais elevado quando esse tribunal terminar, que a igreja pode ficar. Ele chama aqui de uma igreja gloriosa, sem mácula, sem defeito, pura e sem defeito. Irmãos, eu não sei quanto ao seu sentimento agora, mas eu acho que a nossa igreja ainda não é perfeita. Eu tenho uma desconfiança a respeito disso. Inclusive porque eu sou parte da igreja. E eu sei dos meus defeitos e das minhas necessidades. Vai ser necessário a gente passar por esse tribunal para que a gente possa receber essa purificação final do Senhor lá quando a gente estiver no céu com Ele. Então, vamos ver como vai ser esse tribunal. Como será o tribunal de Cristo? Primeiro, quando que ele vai acontecer? Aqui é simples da gente ver, né? Vai ser logo em seguida ao arrebatamento, antes das bodas do Cordeiro. O Senhor Jesus, ele sempre associou as recompensas do salvo à ressurreição dos mortos. Quer ver, se você olhar em Lucas capítulo 14, versículo 14, você vai ver isso. Lucas capítulo 14, versículo 14, o Senhor diz assim: e serás bem-aventurado pelo fato de terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Se você olhar em Apocalipse capítulo 19, versículo 8, também os atos de justiça que compõem a noiva são recebidos também no final. Então, as recompensas sempre estão ligadas com essa ideia da ressurreição. Então, a gente sabe que esse tribunal de Cristo, ele só pode acontecer depois do arrebatamento, porque é quando nós vamos ser ressuscitados, tá bom? E vai ser entre o arrebatamento, a nossa ressurreição, ou o corpo glorificado, e apresentar a noiva purificada para Cristo. Então a gente só pode colocar o tribunal de Cristo no meio desses dois acontecimentos, entre o arrebatamento e antes das bodas do Cordeiro. Então essa é a nossa posição com respeito a quando o tribunal de Cristo vai acontecer, orientado pela palavra de Deus. Onde ele vai acontecer? Lembra desse versículo de 1 Tessalonicenses 4,17, falando do arrebatamento? Que nós vamos nos encontrar com o Senhor entre nuvens. A ideia é que esse tribunal de Cristo também aconteça no céu. Tá? Então, entre o arrebatamento e as bodas do Cordeiro, e no céu, nos ares, como ele diz aqui, a respeito desse tribunal. Se você olhar em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 de novo, você vai ver que o apóstolo Paulo, o contexto do capítulo, é falando a respeito do nosso futuro, é falando a respeito de coisas que vão acontecer no céu. Dá uma olhada ali no versículo 1, ele fala isso, tá bom? E você pode olhar isso de uma forma mais completa depois. Mas a gente vai ver que realmente são coisas que vão acontecer no céu. Olha o versículo 8 de 2 Coríntios capítulo 5. Ele fala assim: entretanto, estando em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Assim nós vamos estar com o Senhor. Então tudo isso vai acontecer no céu, tá bom? É como a gente sabe onde esse tribunal de Cristo vai acontecer, tá bom? E quem é que vai ser o juiz? O Filho vai ser o juiz. Ele será o juiz. Ele recebeu de Deus o Pai esse poder de julgar. Vai comigo para João capítulo 5 agora. João capítulo 5. Você está vendo que a gente está indo para vários versículos diferentes nas Escrituras,
mas é para você saber da onde que a gente tira esses ensinamentos que a gente traz para você. A gente tem uma base bíblica bem forte para que a gente possa saber e falar aquilo que a gente está colocando. Dá uma olhada em capítulo 5 de João, no versículo 21. Ele diz o seguinte: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aquele a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Então quem é que vai ser o juiz? O Filho. Me perdi aqui. O Filho confiou todo o julgamento. 23 agora. A fim de que todos honrem o Filho de modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Então a ideia aqui é que o Senhor Jesus Cristo seja o juiz desse tribunal que nós vamos ter. Se você olhar Filipenses capítulo 2, versículos de 9 a 11, você vai ver que ali está dizendo que aos pés de Jesus vão se dobrar todo joelho, debaixo do céu e sobre a terra. Ele é o juiz, e ele é aquele que vai nos dar a sentença. E a gente já viu em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, quem será julgado? Você, eu, cada um vai ser julgado. Mas vai ser julgado o quê? Cada um será julgado segundo as suas próprias obras. São as obras dos salvos que serão julgadas. Dá uma olhada nesse versículo de 1 Coríntios capítulo 4. Vai lá comigo para 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. O que vão ser julgados no tribunal de Cristo não vai ser única e exclusivamente aquilo que a gente fez ou deixou de fazer, mas vai ser a nossa motivação em ter feito cada uma daquelas coisas. Mas e os pecados, pastor? Não, os pecados já foram pagos. Lembra, nós estamos aonde já? No céu. Ninguém vai ser tirado do céu, tá bom? Os nossos pecados já foram perdoados na cruz. Não está tratando aqui de pecados. Os pecados já foram pagos. Está tratando das suas obras que você fez como salvo em Cristo, como filho, filha de Deus. São essas obras que vão ser julgadas. E segundo esse versículo de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, as motivações vão ser julgadas. Os desígnios dos corações vão ser julgadas, né? A obra que você fez foi feita na dependência de Deus ou foi feita através da sua própria força? Aquilo que você fez para o Senhor foi feito para dar honra e glória para Ele, ou foi feito para você aparecer, ou para que as pessoas aplaudam você? Isso é o bem ou é o mal que você vai estar fazendo através do corpo. Às vezes, irmãos, a gente tem a oportunidade de servir ao Senhor e de fazer coisas boas para o Senhor. E muita gente faz coisas muito boas. Mas qual é a motivação pelo qual você está fazendo?
Você conhece alguém que é orgulhosa ou orgulhoso? Que não seja você, tá? Você não é orgulhoso de forma nenhuma, concorda comigo? Quando você faz uma coisa para que as pessoas possam reconhecer e você fica chateado porque as pessoas não reconheceram, você está fazendo isso para quem? Para você ou para Deus? Isso é um bem ou é um mal? Apesar que aquilo que você fez foi ótimo, obrigado, viu? Foi ótimo, ajudou bastante. Mas diante de Deus foi um bem ou foi um mal? Está entendendo a diferença? Nós não estamos tratando de pecados. Nós estamos tratando das motivações pelas quais a gente faz ou deixa de fazer, né, determinadas coisas para o Senhor. Quantas vezes a gente tem pedido para alguém fazer alguma coisa, ajudar em uma determinada área na igreja, ou mesmo ajudar alguém, e a gente recebe, eu não tenho tempo, eu não posso fazer nesse momento. Pede para outro, pastor, pede para outro. Ou mesmo, eu tenho recebido muitas respostas positivas. Você pode fazer isso para mim, irmão? Irmão, pode fazer isso? Claro que eu posso, pastor, pode deixar que eu faço. Aí o tempo passa, o tempo voa, e a obra não sai, a coisa não vem. Ou é feita assim, sabe, às pressas, de última hora, né? E ainda fica chateado se a gente não vai lá agradecer com todas as honras, né? Sabe, essas são as motivações que o Senhor vai querer que a gente tenha. Ele diz que Ele vai trazer à luz os julgamentos. Como vai ser esse julgamento? O julgamento vai ser pelo fogo. Olha o capítulo 3. Você está em 1 Coríntios aí? Olha o capítulo 3. Esse texto aqui do capítulo 3 é muito interessante. Porque ele classifica as obras e julga elas através do fogo. No versículo 10 ele fala o seguinte. 1 Coríntios capítulo 3. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ele está colocando aqui, fazendo uma metáfora, uma ilustração, de como seriam essas nossas obras que a gente faz e a motivação delas. Ele fala aqui de obras sendo feitas sobre um fundamento. E esse fundamento é quem aqui, viu? Você olhou no versículo 11? O fundamento é quem? Cristo. Imagina que você vai construir um prédio, ou você vai construir uma casa. Você não precisa se preocupar com o alicerce da casa, porque o alicerce você já tem. Você já é salvo em Cristo. Você vai estar no céu já. O seu fundamento é quem? Cristo. Só que agora você vai construir, através das suas obras, uma casa. Lembra que Jesus falou de mansões no céu? Que ele ia, quando ele fosse, ele ia voltar e ia fazer mansões para a gente? Eu não sei se essas mansões são literais, realmente a gente vai ter mansões no céu onde a gente vai morar, ou se é só uma forma dele falar das recompensas. Mas vai ser legal se a gente tiver uma mansãozinha legalzinha lá, né? Mas isso vai depender, talvez, desse tipo de construção que você vai ter. Porque o que ele está dizendo aqui é que muitas pessoas, quando a gente faz as nossas obras, nós estamos lançando como que materiais lá para o céu para que essa mansão seja feita. Aí ele fala, dá uma olhada no versículo 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, olhem os materiais, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, olha que tem um dia aí com letra maiúscula, está falando de que dia aqui? O dia do Senhor, a volta de Cristo. O dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Ai, pastor, está falando de inferno aqui. Não, não é inferno, gente. A gente tem a mania de, toda vez que a gente fala de fogo, a gente liga com o inferno. O inferno também é
um julgamento. Mas fogo nas Escrituras é símbolo de julgamento. Lembra que nós já estamos no céu. Nós já estamos salvos. A ideia desse fogo passando pelas nossas obras é para essa purificação. Você notou que teve 6 materiais que foram mandados? 6 materiais. Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Agora imagina você, toda vez que você faz uma obra para o Senhor aqui na terra, um material você manda para lá. Se a coisa foi legal, você está mandando o quê? Ouro, prata, pedras preciosas. Mas se você fez com aquela intenção de aparecer, se você fez de qualquer jeito, se você fez por orgulho, querendo que as pessoas vejam o que você faz, sei lá o quê, é aquela parte do mal, você está mandando para lá o quê? Madeira, feno e palha. Aí vai os anjinhos lá, né? E constrói sua mansão. Existem anjinhos pedreiros, tá? Deve ter pelo menos, né? Aí eles vão lá e constroem a sua mansão. No dia do juízo, nesse tribunal de Cristo, Cristo vai mandar um fogo passar pela sua mansão. E o que é que vai sobrar? Tudo que é de madeira, feno e palha vai desaparecer. Só vai restar o que foi feito em ouro, prata e pedras preciosas. Note que ele fala aqui que isso vai acontecer no dia. Esse dia é o nosso tribunal de Cristo. Esse dia vai ser esse dia que nós estamos falando aqui. Note o versículo 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. As recompensas vão ser feitas também através desse julgamento. Aí vem o versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Quer dizer, não vai receber nenhuma recompensa. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. A ideia aqui, ele reforça aquela ideia que a gente vê nas Escrituras, no Novo Testamento inteiro, que nós não perdemos a nossa salvação. Mesmo que você não tenha mandado nada para o céu de bom, para construir a sua mansão lá, você ainda assim vai ser salvo. Como que através do fogo. Você vai entrar no céu com um cheirinho de fumaça na roupa. Mas você já está salvo, porque o fundamento já foi feito, já foi lançado. A ideia aqui não é julgamento para você ser salvo ou não ser salvo, mas é um julgamento para as recompensas que você vai receber no céu, tá bom? Então note que o fogo é um símbolo muito importante, porque ele não está mostrando aqui que esse exame é baseado, por exemplo, numa visão externa, numa visão exterior. Ele está falando do interior. Ele está falando das coisas que acontecem dentro do coração. Você que conhece um pouquinho de construção, você sabe muito bem disso. Você pode pegar uma parede e fazer uma parede com papelão até. Cobrir ela com uma massa e passar uma tinta por cima e falar que é uma parede de tijolos. As pessoas só vão descobrir que não é parede de tijolos quando? Quando alguém encostar na parede e a parede cair. Mas dá para enganar, não dá? Agora, o fogo vai ser enganado com isso? Então veja que o fogo simboliza isso. O julgamento de Deus não se baseia na visão externa, mas se baseia no que a obra foi feita. Em que base essa obra foi feita? A obra foi feita a obra que foi feita com a motivação certa vai permanecer, enquanto que aquela que foi feita com a motivação errada não vai valer de nada. Está vendo, filho de Deus? Esse é o julgamento que nós vamos passar, o julgamento do tribunal de Cristo. E qual vai ser o resultado? A gente já viu aqui que nós vamos receber galardões. Nós não vamos para todos esses versículos, depois eu posso passar para você, se você quiser, mas a palavra de Deus nos fala de 5 coroas diferentes que nós vamos receber como prêmio
pelas nossas boas obras, as obras que a gente faz. Sabe, o apóstolo Paulo até compara isso lá em 1 Coríntios capítulo 9, com a medalha que os corredores numa Olimpíada ganham. Quando você faz a coisa do jeito certo e você chega no lugar certo, na hora certa, você ganha medalhas. Essas vão ser as nossas recompensas. Ele fala da coroa incorruptível para os que obtiverem vitória sobre o velho homem, sobre as tendências do velho homem. Fala de coroa de alegria para os ganhadores de alma, coroa da vida para os que suportarem as provações, coroa da justiça para os que amam a vinda de Cristo, e ele fala de coroa da glória para os que se dispuserem a apacentar o rebanho de Deus, aqueles que trabalham na obra de Deus. Está vendo como é importante a gente valorizar os nossos missionários também, os nossos pastores, porque aqueles também têm uma recompensa especial dada para eles. E o que é que nós faremos com essas coroas que nós vamos receber? Desculpa, antes da gente falar disso, né? Aquele que tiver toda a sua obra queimada, vai receber o quê? Perda. Vai receber coroa? Não. O que ele fala aqui em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15, é que ele vai sofrer a perda. Ninguém que só mandar esse tipo de coisa para o céu vai receber qualquer tipo de galardão. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, o apóstolo Paulo fala que pessoas assim são chamadas de desqualificados, ou não aprovados, inúteis para o Senhor. Então, que nós não sejamos assim, tá? Que nós, como filhos de Deus, saibamos dar valor a tudo aquilo que Ele deu para a gente. Porque Ele faz uma promessa muito importante. Olha comigo em Apocalipse capítulo 7. Olha a promessa que tem nesse versículo, que é muito importante para a gente. Ele repete, inclusive, depois lá no capítulo 21, versículo 4, a mesma promessa. Olha capítulo 7 de Apocalipse, versículo 17. Ele diz assim: pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Se você olhar 21, 4, também ele tem essa mesma promessa. A ideia é que o céu seja um lugar onde nunca mais a gente vai ter pranto. Nunca mais a gente vai ter dor. Nunca mais nós vamos ter motivos para chorar, para ficar tristes. Ele promete que vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Pergunta, quando é que isso vai acontecer? Onde isso está acontecendo? Enxugar dos olhos as lágrimas. Aqui agora? No arrebatamento? Não. Quando nós já estivermos lá. Gente, vai rolar muita lágrima no céu para ter que ser enxugada antes dessa promessa se cumprir. Muitos filhos e filhas de Deus vão chorar amargamente lá no céu, porque foram negligentes com a sua vida aqui na terra, deixando de receber as recompensas, revelando que os seus motivos não foram bons. Mas a grande vantagem é que mesmo desses, as lágrimas vão ser enxugadas. Mesmo esses que não se comportaram bem aqui, vão continuar sendo purificados diante do Senhor. O fogo os purificará. O fogo vai purificar a gente. E aí a gente vai poder se unir definitivamente com o Senhor. Maravilha, né? Aí nós vamos participar das bodas do Cordeiro. Vai comigo lá para Apocalipse 19. Apocalipse 19. Nós vamos rapidinho aqui, tá, gente? Nosso tempo já está um pouquinho avançado.
Mas olha a partir do versículo 7. Ele diz assim, Apocalipse 19. Alegremo-nos, exultemo-nos e demo-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplendente e puro, porque o linho finíssimo são o quê? Os atos de justiça dos santos. Então falou-me o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou essas palavras, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Nós vimos a semana passada essa bem-aventurança de nós estarmos juntos, participando das bodas do Cordeiro. Essas bodas são o casamento de Cristo com a sua igreja. A noiva aqui é a igreja. Como nós vimos em Efésios capítulo 5, nós vimos que a igreja é a noiva. Se você olhar capítulo 5, versículos de 28 a 33, você vai ver isso. Você vai ver que através do tribunal de Cristo, a igreja foi então purificada. Toda a mácula foi tirada da igreja. E diz aqui no versículo 7 que ela a si mesma se ataviou ou se vestiu com o linho finíssimo e puro. Esse linho finíssimo no versículo 8 diz que são os atos de justiça dos santos. Sabe qual vai ser o vestido de noiva da igreja? As meninas aí que sonham com vestidos de noiva, né? Cadê a Lívia? Ela sonha com o dia que ela vai pôr o vestido de noiva, né? Todas vocês, mulheres, têm quase todas pelo menos, essa fixação com o vestido de noiva. Aqui também vai ter um vestido lindo. O vestido de noiva da igreja vai ser o resultado do tribunal de Cristo. As obras de justiça dos santos. Gente, é aqui, nesse momento, que a igreja pura, santa, imaculada, vai se unir definitivamente com o Senhor. Depois de ter sido purificada pelo tribunal de Cristo, ela vai ser unida definitivamente com o Senhor. E aqui ele fala que vai ter até a comemoração. Não vai ser só o casamento, vai ter também a festa de casamento. Viu? A ceia, dá uma olhada no versículo 9. Então falou-me o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas. Nós vamos ter também, desculpa que eu coloquei, né? Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. E nós vamos participar, então, logo depois da volta de Cristo, da ceia das bodas do Cordeiro. É a comemoração desse casamento. Enquanto o casamento se consuma no céu, a ceia vai se dar na terra com convidados presentes. A gente vê, por exemplo, em Mateus capítulo 25, dá uma olhada depois nos versículos de 1 a 13, que Israel vai ser o convidado também. Vai ser convidado também para essa ceia. E vai ser apresentado às bodas do Cordeiro. Note que ele fala depois que eles são bem-aventurados, né? Então, Deus vai demonstrar nesse momento o seu amor por toda a humanidade e não só por Israel, apresentando para cada um, para todos aqueles que sobreviverem à tribulação, a igreja como sendo a sua noiva. Aquele povo que ele juntou para si de todos os povos da terra. De todos os povos da terra. Lá em Atos capítulo 15... a palavra de Deus diz: Deus primeiramente visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Então, irmãos, aqui a gente vai ver que Cristo, antes de iniciar o milênio, vai nos apresentar para que a gente possa participar com Ele, reinar com Ele durante todo o período do milênio. Nós vamos ter não só a união completa com o Senhor, mas nós vamos ter também a nossa participação com Ele diante no milênio que Ele vai colocar. Então essa é o que vai acontecer no céu.
o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Talvez você estava pensando aí agora, né, pastor, o que eu vou fazer com toda essa informação? Né? Porque essa realmente é uma informação que a gente vai ter das coisas que vão acontecer com a gente. Então eu quero sugerir algumas coisas que você pode fazer. 3 coisas com essa informação. Primeiro, você ter certeza que você vai participar disso. Porque tudo isso que foi determinado pelo Senhor vai acontecer. E se você não estiver participando do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro, significa que quando Cristo voltar, você vai estar participando do quê? Da tribulação que vai estar acontecendo. Então, se você já entregou a sua vida a Cristo de verdade, você está livre dessa situação ruim. Você vai participar. Mas o que eu quero é que você entenda que você precisa ter feito isso de verdade na sua vida. Eu estou dando uma olhada assim rápida para cada um de vocês que estão aqui, e conhecendo cada um de vocês, nós não temos nenhuma pessoa nos visitando hoje, daqui a pouco eu vou apresentar vocês mais formalmente, mas ninguém nos visitando especificamente. Eu posso dizer que cada um de vocês já fez uma decisão ao lado de Cristo. Mas eu não posso dizer se essa decisão foi verdadeira dentro do seu coração. Quem é que pode dizer isso? Só você e Deus. Por isso é tão importante que você tenha certeza de que você realmente entregou a sua vida a Cristo. Que você tenha certeza de que aquela decisão que você tomou ao lado do Senhor realmente foi uma decisão verdadeira. Porque se você não fez essa decisão, se você só se enganou ou quis enganar os seus pais quando tomou uma decisão quando criança, ou foi na empolgação daqueles jovens na sua juventude, vários estavam aceitando Cristo, por que eu não vou aceitar? Deixa eu ir lá junto, e coisas parecidas com isso, você está se enganando a você mesmo. Lembra que o Senhor Jesus disse que no meio do trigo ia ter joio também? E que quando é que ia se determinar? No julgamento, o joio ia ser tirado primeiro e deixado só o trigo. Então, irmãos, é muito importante a gente lembrar isso. No arrebatamento da igreja, se você não tiver feito uma decisão verdadeira ao lado de Cristo, você vai ficar. Não importa se você tenha sido membro da igreja por tantos anos, tenha sido batizado, dá o seu dízimo, frequenta os cultos, não importa nada disso. Porque o que importa é o que está por dentro. Você pode enganar o pastor, coisa mais fácil é de enganar o pastor. Você pode enganar todo mundo que está à sua volta, mas a Deus você não engana. Então essa é a primeira coisa. O que você vai fazer com essa informação? Tenha certeza de que você vai participar no céu com a gente. Segunda coisa, se você já tem certeza, avalie a sua vida. Como está sendo realmente a sua vida diante de Deus? Que tipo de filho de Deus você tem sido? Você tem sido um filho, uma filha de Deus que realmente serve ao Senhor por dentro? Que realmente tem a motivação de estar junto do Senhor, de servir ao Senhor? Ou você é daquele tipo de pessoa que só faz as coisas para que as pessoas possam ver? Vem na igreja, mas nem presta atenção no culto, nem presta atenção na mensagem. Fica só vendo, prestando atenção para saber que horas que vai terminar o culto. Você toma da ceia do Senhor como se fosse uma coisa qualquer. Estiver tomando um golinho de suco. Por dentro, está vazio. Apesar de por fora estar parecendo maravilhoso. Mas por dentro está vazio. Como é a sua motivação? O que leva você a ser como você é? O que leva você a tomar as atitudes que você toma? Você realmente tem a sua base em Deus? Ou você tem base nas suas próprias opiniões, nos seus próprios pensamentos, naquilo que é agradável a você e não agradável a Deus? Quando alguma coisa da palavra de Deus, ou o pastor fala alguma coisa que você não gosta, não importa se está vindo da Bíblia ou não, não vou fazer. Deixa que eu sei o que eu estou fazendo.
É assim que você lida com a sua vida? Deus se agrada do seu estilo de vida? Das decisões que você toma? Deus se agrada das suas motivações em fazer o que você faz? Avalie sua vida. Peça para o Senhor mostrar de verdade onde você precisa transformar a sua vida da maneira correta. Porque tudo isso vai acontecer. E você acha que você vai enganar quem? No tribunal de Cristo. Você acha que você vai enganar quem? Quando o Senhor Jesus, quando você estiver diante do Senhor Jesus, e Ele cobrar você das coisas que você está fazendo ou deixando de fazer. Você vai enganar quem? Quando você quiser diante dEle culpar outras pessoas por aquilo que você faz, ou por aquilo que você é. E aí, avaliando a sua vida, tome o terceiro passo, que é começar a mudar. Fazer mudanças de verdade na sua vida que vão determinar a vontade de Deus na sua vida. Para que você não entre no céu com um cheirinho de fumaça na roupa. Para que toda obra que você mandar para o Senhor não seja consumida pelo fogo. Comece a mudar. Eu sei que se a gente prestar atenção, tem muita coisa que a gente precisa mudar na vida da gente. Tem muita coisa que Deus quer que a gente faça, que a gente não está fazendo. Por quê? Porque eu não quero. Você pode arrumar um monte de desculpas. A gente pode arrumar um monte de desculpas. Mas no fundo, se eu quisesse mesmo, eu fazia. Não é assim? No fundo, se eu me aplicasse para fazer, eu faria isso para Deus. Eu faria o que Ele está pedindo. Mas eu não faço porque eu não quero. Muda. Muda a sua atitude. Muda a sua vida. Muda o seu coração. Porque quando a gente estiver diante do Senhor, todas as máscaras vão cair. Nós não vamos poder colocar a culpa em ninguém. Nós vamos estar só entre Ele e nós. E o Senhor conhece tudo. Nós não vamos poder enganar Ele em absolutamente nada. Então, com toda essa informação, tenha certeza de que você vai estar no céu. Avalie a sua vida e comece a mudar as coisas que você sabe que você precisa, para que você possa se encontrar com o Senhor, sabendo que você vai passar pelo tribunal de Cristo. Você possa se encontrar com o Senhor com braços abertos e não com o rabinho no meio das pernas morrendo de vergonha. Mas que a gente possa se encontrar com alegria com o Senhor. E quanto menos lágrima no céu, melhor. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar. Primeiro eu quero agradecer ao Senhor porque você está aqui. Porque você está ouvindo essa mensagem. Porque tudo isso que Ele revela para a gente são coisas que realmente vão fazer parte da vida da gente. Mais cedo ou mais tarde. Então eu quero incluir você na minha oração agora. Se você disse, pastor, eu quero permanecer diante do tribunal de Cristo de uma maneira bem mais limpa do que eu estou agora. Eu quero que o Senhor modifique a minha vida. Eu sei de atitudes que eu preciso tomar. Eu sei de atitudes que eu preciso consertar na minha vida. E eu quero nesse momento que o Senhor trate isso para mim. Eu quero deixar com que as coisas que eu faço se tenham as motivações certas. Eu quero me entregar agora, entregar essas áreas da minha vida ao Senhor, para que Ele possa fazer o que Ele quiser da minha vida. Eu quero agradar ao Senhor. Se esse é o seu motivo de oração, levanta a sua mão. Eu vou orar por você nesse momento. Várias mãos levantadas. Pode baixar. Mais alguém? Obrigado. Pode abaixar sua mão. Eu quero que o Senhor modifique a minha vida.
Não quero me apresentar diante dele do jeito que eu estou. Mas eu quero que ele me ajude a mudar muitas coisas que eu preciso mudar. Mais alguém? Obrigado. Pode abaixar sua mão. Obrigado. Senhor Deus, o Senhor está vendo as mãos levantadas dos teus filhos e filhas. E o Senhor conhece exatamente o que fez com que eles levantassem suas mãos agora. Por isso eu te peço que o Senhor especificamente toque nos seus corações sobre essas situações, esses problemas, esses defeitos. Que o Senhor, Pai, possa trazer para eles a tua orientação, para que possam fazer a obra para o Senhor de uma maneira digna, de uma maneira que honre o Senhor, que não se busque, Senhor Deus, reconhecimento das pessoas, que não se busque, Senhor Deus, o orgulho de poder achar que é na nossa força que fazemos isso, que não se busque, Senhor Deus, a satisfação pessoal, mas que se busque a tua satisfação e que a gente possa dar o melhor para o Senhor. Pai, eu me coloco diante do Senhor também, junto com essas mãos levantadas. Mãos que realmente buscaram o Senhor. E eu te peço que o Senhor toque nos nossos corações, para que a gente seja consertado pelo Senhor, tal que a gente chegue diante de Ti com alegria, sabendo que o Senhor vai nos julgar da maneira justa, da maneira santa e nos purificar. Obrigado, Senhor Deus, por podermos ter certeza de que o Senhor está cuidando de nós e de que o Senhor vai nos julgar da maneira justa, da maneira correta. Peço em nome de Jesus. Amém.